Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Nesse momento eu gostaria de convidar o Ministério de Louvor com a irmã Jaqueline para fazer aqui a sua participação. Eu sou da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Você pode se colocar de pé aí no seu lugar? E vamos adorar aquele que vive e que reina para sempre. Aquele que é digno de todo louvor e de toda adoração. Aquele que é digno de ser exaltado e engrandecido. Aquele que é o desejado das nossas almas. Aquele que faz toda a graça e toda a diferença no ambiente. Eu te convido agora a fechar os seus olhos e começar a se relacionar com Ele aí onde você está. Aleluias. Te adoramos, Jesus, te adoramos. E te queremos, Jesus. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Aleluias, és adorado, Jesus. És exaltado, Senhor, neste lugar. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Jesus, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Em breve no céu Jesus vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas
Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Você pode erguer as suas mãos ao alto e dizer: Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Em breve no céu Jesus vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Rodeado de glória, és adorado. 24 horas os serafins cantam: Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo. E um homem tão falho e de impuros lábios, como um Deus tão grande, assim viu de importante em mim. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui,
E como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado para tua glória, somente para tua glória, somente para tua glória. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui, me fez exclusivo só pra te servir, meu Deus, envia-me. Como eu poderia dizer não? Como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória. Geração eleita, eis-me aqui. Eis-me aqui, povo exclusivo de Deus. Eis-me aqui, nação santa, geração eleita. Eis-me aqui, sacerdócio real. Eis-me aqui, povo exclusivo de Deus. Eis-me aqui, nação santa. Quantos dizem? Quantos nessa noite conseguem dizer: eis-me aqui, Senhor? Eu sou o sacerdócio real. Eu sou a geração eleita. Eu sou o povo escolhido de Deus. Quando nós dissermos assim: geração eleita, eis-me aqui. Mas aí você tem que erguer a sua mão para o alto. Você tem que se disponibilizar. O céu, a terra, o inferno tem que saber que você se levantou e disse ao seu Deus: eis-me aqui. Bora lá? Estão comigo? Vamos nos disponibilizar essa noite e dizermos ao Senhor: pode contar comigo? Eu sou esse povo escolhido. Eu sou essa geração eleita. Eu sou o sacerdócio santo e real. Você ergue a sua mão e diz: eis-me aqui. O céu, a terra e o inferno precisam saber. Geração eleita, eis-me aqui. Sacerdócio real, eis-me aqui. Povo escolhido.
Graça e paz, igreja. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. É um prazer tê-los aqui conosco, nesta segunda noite do nosso congresso. Sempre temos feito congressos separados. Congresso de jovens, uma data, congresso de homens, outra data, e congresso de mulheres, outra data. Este ano resolvemos fazer diferente, fazer realmente um congresso com a participação das 3 redes: rede de jovens, rede de homens e de mulheres. E com um tema bem específico, que é o tema da chamada. Deus chamou e tem chamado homens e mulheres que têm o coração em almas, que têm o coração verdadeiramente em vidas voltados para fazer o ID do Senhor. E graças a Deus que este ano, nesse congresso, nós estamos orando a Deus para que o nosso Pai Celeste levante nesta igreja 50 missionários. Quem crê, diga amém. 50 missionários. Porque é verdadeiramente a convocação de Deus. Eu vou, Senhor, envia-me. Repete comigo. Eu vou, Senhor, envia-me. Mais uma vez. A presença do pastor Geraldo Bastos, meu amigo. Iniciamos na fé juntos. Geraldo, se coloca em pé. Esse homem de Deus, vem aqui. Sobe aqui. Iniciamos juntos. Estamos juntos desde a Universal. Nos convertemos na Universal praticamente. Fomos batizados na Universal. Saímos da Universal, fomos para Monte Sinai. Da Monte Sinai para o avivamento bíblico. Sempre juntos. Geraldo me carregou para o avivamento bíblico. E no avivamento bíblico fiquei até 2007. Deus tinha algo diferente com a minha vida e fez nascer a igreja missionária Apacentar aqui em Alagoinhas. Mas nunca perdemos o contato, nunca deixamos de estar unidos em Cristo Jesus. Geraldo para mim é um irmão mais velho. Geraldo sempre foi e tem sido uma bênção na minha vida. E eu glorifico muito a Deus pela vida de Geraldo. Foi Geraldo que batizou a pastora Josefa. Amém? Então está tudo em comum, tudo em família. Amém? Sejam bem-vindos, recebam um abraço de todos os membros, liderança, Ministério Levou, de todos nós que fazemos parte da família de Cristo, da Igreja Missionária Apacentar. Amém? Sejam bem-vindos. Fiquem à vontade. Daqui a pouco você fala. Amém? E também, bem-vindos a todos da cidade que estão aqui conosco, de outras denominações, de outro credo religioso. Todos vocês são bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém? É com muito prazer que estamos aqui nesta noite, louvando e engrandecendo ao nome do Senhor.
Desde já nós agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos aqui nesta noite para louvar aquele a quem nós devemos entregar todo louvor, toda honra e toda glória. Tudo que nós fazermos tem que ser para a glória do Senhor. E vamos declarar que Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos e livrando os cativos. E era chegado o reino de Deus. Ele foi humilhado, ele foi crucificado, tão rejeitado pelos seus, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Aleluias, glória a Deus. Se coloquem de pé e vamos louvar ao Senhor com alegria e com palmas. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus, ungido de Deus. Tu és o Cristo, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha, a tua igreja está, Senhor. Tu és o Cristo, Filho do Deus e rocha inabalável. E outro igual não há. Igual não há. Oh, 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 oh. Vamos declarar mais uma vez: Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Só os homens irão declarar que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Os homens, tu és o Cristo. Tua igreja está. As mulheres, tu és o Cristo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha. Para encerrar, todos juntos declarando que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Filho do Deus vivo, sobre
somente a Ele nós devemos dar toda a glória, todo o poder e todo o louvor. E quantos estão aqui nessa noite sedentos pela presença do Senhor, dê um brado de glórias a Ele, clame pela presença do Espírito Santo de Deus aqui neste lugar, peça para Ele te encher. Não volte para casa hoje da mesma forma que você entrou aqui neste lugar. Abra sua boca e comece a adorar ao Rei dos Reis, comece a clamar pela presença do Espírito Santo de Deus em sua vida nesta noite. Oh, aleluia, Senhor, nós queremos mais de Ti. Oh, aleluias. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Aleluias, nós estamos aqui, Senhor, tão sedentos por mais de Ti. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem Senhor nos incendiar. O nosso coração é o Teu altar. Nós queremos ouvir o som do céu descer aqui neste lugar. Oh, aleluias, te damos honra, te damos honra, te damos glória. Somente a Ele todo o poder, Teu poder, para todo sempre. sempre amém. Te damos honra, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Mais uma vez declare: te damos honra, te damos honra, te damos glória. Somente a Ti, Senhor. Teu é o poder, pra sempre amém. Então vem me incendiar, então vem me incendiar. Meu coração ao Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. então vem me incendiar. Meu coração Ao Teu altar. quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Aleluia, Senhor, nós queremos contemplar a Tua glória, a beleza, Senhor, da Tua majestade todos os dias das nossas vidas, Pai. Vem, Senhor, nos incendiar, Pai, que a cada dia mais nós venhamos buscar mais de Ti, buscar mais, Senhor, do Teu Espírito e dizer verdadeiramente: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para anunciar o Teu Evangelho, Pai, de todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Aleluia. Dê um forte aplauso para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Poder sentar à vontade. Gostaria de convidar o irmão Francisco, agora com a participação do ofertório. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que o soberano Deus esteja sempre aqui na presença de cada um de nós,
Louvado seja Deus. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias, 2 Coríntios 9, em nome de Jesus. E o nosso tema aqui, né? Eu vou, Senhor, envia-me. Deus é soberano. O culto dirigido pela rede de homens, homens que Deus honra, homens que Deus tem honrado aqui, louvado seja Deus, engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Deus é maravilhoso o tempo todo, irmão. Em nome de Jesus. Vamos ler alguns versículos. E diz aqui: portanto, tive por coisas necessárias exaltar este irmão, para que primeiro fosse ter convosco e preparasse de antemão a vossa bênção, já antes anunciadas, para que sejais pronta como bênção, não como avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia em abundância se fará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou necessidade, porque Deus ama ao que dar com alegria. Amém, irmão. Vamos nos colocar de pé, igreja. Vamos orar, agradecer a Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Soberano Deus, graças te damos, Senhor, por cada pessoa, cada irmão, Senhor, que deu o seu melhor na tua casa nesse momento, Pai, nesta noite. Deus, que o Senhor possa abençoar cada um dos teus filhos, Senhor. Não permita, meu Deus, que passe por necessidade, por avareza, por aflições, meu Deus. Mas o que o Senhor possa estender as tuas mãos sobre a vida de cada um deles. E dar, Senhor, e a abundância, Senhor, como está escrito na tua palavra, Deus. Abençoa ricamente, Senhor. Louvado seja Deus, Pai, que o Senhor possa, Senhor, derramar do alto e céu, Senhor, a tua unção, levantar tuas mãos, Senhor, cada ofertório, Senhor, que colocou aqui, Senhor, que vai trazer na tua casa, Senhor, seja de bênção, seja de alegria, Senhor, seja de amor e prosperidade, em nome de Jesus, ó Pai. Deus abençoa ricamente os teus filhos, em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo, Senhor. Amém, Jesus. Traz seu dízimo, igreja. Pode trazer com alegria, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Ainda que
Em tempo de crise, de guerra e de perca, Jesus é a esperança. É apenas um dia ruim. Amanhã vai melhorar. O sol vai voltar a brilhar outra vez. Essa nuvem vai passar. Se levante daí e tente respirar. Não há choro que não tenha o seu final. O bem sempre vence o mal. A paz sempre vence a guerra, o ódio não vence o amor. A luz é mais forte que as trevas, Deus é maior que essa dor. A crise que causa o medo não pode a sua fé destruir. Se a solidão consome, Deus está contigo aqui. Te fazer sorrir. Em tempo de crise, de guerra e de perca, Jesus é a esperança. É Apenas um dia ruim, amanhã vai melhorar. O sol vai voltar a brilhar outra vez. Essa nuvem vai passar. Se levante daí e tente respirar. Um choro que não tenha o seu final. O bem sempre vence o mal. A paz sempre vence a guerra. O ódio não vence o amor. A luz é mais forte
Há uma história que os livros não contam. Só quem conta essa história é quem conhece. Esse moço aqui, ó, cabelo branco, barbinha branca. O meu primeiro obreiro, que Deus me deu a graça de levantar, foi esse moço aqui, ó. No ano de 1982, em Alagoinhas, quando nós pastoreávamos a igreja pentecostal Monte Sinai. Deus nos deu a graça de gerar o primeiro obreiro, Raimundo Paixão. E ele está aqui, ó. Hoje ele é o pastor titular da igreja evangélica Avivamento Bíblico, Campo de Alagoinhas. Ele é o pastor titular. E hoje ele está aqui nos honrando para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja bem-vindo. Aleluia. Dê uma saudação. Esse homem, ele pagou um preço terrível aqui em Alagoinhas, né? Lá em Feira também. E por incrível que pareça, eu nunca vi o pastor Almir reclamar de nada. Eu era briguento, reclamava de tudo, né? Ele trabalhou bastante na minha vida, porque eu tinha um temperamento explosivo. Vim lá de fora, praticamente sem pai, só com mãe. E às vezes eu tinha que ser o pai, mãe, irmão, tio. E não foi fácil a minha infância. Mas eu aprendi a bater nos outros. E por eu aprender a bater nos outros, eu consegui um respeito das pessoas. E as pessoas me respeitavam porque sabia que comigo era na porrada. Aí respeitava. Então quando Jesus me encontrou e me colocou para me apacentar, eu achava que ia ser a coisa mais impossível do mundo. E aquele temperamento horrível, né? Às vezes o pastor Geraldo vinha aqui também na época, e eu dava de testa com o pastor Geraldo e tentava agredir mesmo com palavra. E ele resistia também como homem de Deus e sempre me apoiou também. Mas eu tinha um temperamento ruim, irmãos. Aí eu ficava me perguntando por que Deus me quis. Porque Deus usou o Almir, usou o Geraldo também, que me ajudou muito em Feira também, para cuidar de mim, para tratar de mim. Por que esse Deus é assim tão bom? O que foi que Deus viu em mim? O que foi que o pastor Almir viu em mim? O que foi que o pastor Geraldo viu em mim? E por último, Deus pega e me coloca aí na frente desse ministério. Nenhum mérito eu fiz, nunca fiz nada. Se eu pudesse, estava aqui junto com o pastor Almir. Só não estou para atender só o chamado de Deus. Porque se fosse para atender o meu chamado, eu estaria aqui com ele, que como eu tive a oportunidade quando fundou o ministério. E como nós temos uma comunhão, acima de uma comunhão de um irmão, eu me sinto um filho dele. E um filho amado, um filho querido. Mas por causa do chamado é que eu não pude estar aqui. Simplesmente por causa do chamado. Porque Deus tinha que usar alguém para ter cuidado daquele povo ali também. Já não era mais o cuidado de Deus por mim, e sim pelo povo dele. Estava vindo muita situação complicada. E Deus sabia que ele me usando poderia resolver a situação. Poderia resolver. Então Deus tinha esse chamado para mim específico, para que eu assumisse esse ministério, irmãos. E nós assumimos o ministério.
E Deus continuou trabalhando e tem trabalhado até aqui. Mas aqui não é minha segunda casa, aqui é minha casa. Aqui é minha casa. Se eu precisar, eu chego, não vou nem na porta da igreja, vou na porta do pastor. Porque sempre tivemos comunhão e permanecemos nessa comunhão. E depois de eu examinar o Salmo 133, aí é que eu passei mais a valorizar a nossa comunhão. Porque o Salmo 133, irmãos, ele vai nos falar aqui o seguinte: o Salmo 133, ele vai falar tudo isso que o pastor Almir falou ao nosso respeito e mais ainda. Aí depois desse salmo, eu percebo que eu e você tem que se aprofundar muito mais ainda nesta união, nesse amor. Na verdade, eu ainda, devido à correria, à luta, eu ainda estou em débito com o pastor Almir. Poderia estar mais vezes aqui visitando, mas ele é na correria para o lado dele e eu na correria do meu lado também. Mas o Salmo 133 nos diz o seguinte: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão e que desce a orla dos seus vestidos. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aí o que me chamou a atenção, eu sempre medito às vezes num salmo assim, mas nunca dessa tonalidade, justamente para combinar com as palavras que foi dita aqui esta noite. O que me chamou a atenção, irmãos, que a união, ela promove bênção e vida. Bênção e vida. E a vida que ela promove não é a vida primária que nós temos aqui. Não é a vida primária. A vida que a união promove é a vida secundária, porque é a vida para sempre. Então é a vida eterna. Então a união nos leva até Deus. A união nos leva até o céu. A união nos garante a vida eterna. E o salmista está dizendo: é tão bom e é tão suave que os irmãos vivam em união. Vamos ouvir a palavra. Deus tem algo especial para nós. Pai querido, é no nome de Jesus. Usa o teu filho como tu queres. Manifeste a tua graça, a tua glória e o teu poder. Durante todos esses anos, meu Deus, o Senhor tem feito de Geraldo uma bênção. E nessa noite ele será ricamente usado por ti. Abençoa a vida dele, sê com ele, em nome de Jesus. Amém. Fica à vontade. Aleluia. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor para todos. Amém. É um momento de grande alegria estar aqui nessa casa pela segunda vez. Quando eu estive aqui no aniversário da igreja em novembro, em outubro, que digo, foi em novembro mesmo. E estou feliz de estar de novo aqui nesse lugar. Amados irmãos, estar ao lado do pastor Alexandre Almir é uma alegria muito grande. Da pastora Zefa, que eu tive o privilégio de mergulhar lá nas águas. Eu quero falar uma coisa para os irmãos. Há 43 anos, o pastor Alexandre Almir foi lá em Feira de Santana me buscar, por consertar o telhado da igreja onde ele pastoreava aqui no centro da cidade. E eu passei uma semana aqui com ele, voltei no sábado. Eu vim na segunda-feira e voltei no sábado. Quando foi na terça-feira, sabe para onde ele mandou? Lá para as covas. Fazer um culto na casa do saudoso irmão Miguel e a irmã Francisca.
Desci ali na estrada, andei mais ou menos uns 10 quilômetros a pé. Eu, a irmã Teresa e a irmã Neide. E lá, chegando lá dentro de uma serra, nos morros. E quando foi na base de umas 8 horas, tinha a faixa de umas 40 pessoas. Eu estava engateando. Eu tinha 2 anos de crente, irmãos. E ali Deus me usou para falar do amor de Jesus. Com isso eu quero estar iniciando o que é chamada e o que é os escolhidos de Deus. Amados, nós nos convertemos em 81. O pastor Alexandre Almir se batizou no dia 24 de abril de 81. E eu me batizei no dia 29 de junho de 81. E ali começou a nossa caminhada juntos. E logo nós fomos chamados para a obra. A nossa igreja é a igreja que fazia um trabalho de libertação. E eu chegava mais cedo, morava próximo à igreja, abaixo de 1.500 metros. E eu todo dia chegava no trabalho, tomava meu banho e ia para a igreja. Chegava na igreja, eu ficava na porta da igreja, atendendo as pessoas que chamavam, que ia chegando. As pessoas que chegavam e atendendo essas pessoas. E o pastor Luiz Augusto me observando-me. E logo ele me chamou para ser obreiro, me preparar para essa grande obra. Obra esta, irmãos, que todos aqueles que é chamado, eles precisam, para realizar essa obra, só de uma coisa: de ter intimidade com Deus. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que desde quando Deus chamou Abraão e todos que nasceram de Isaac e Jacó, que são descendentes de Abraão, Deus já tem um chamado para cada um deles, para anunciar o seu nome em todos os lugares. Quando Deus chama Abraão, o objetivo que Deus queria de Abraão era que o nome dele fosse conhecido em todo o mundo. E eu quero falar também que todos que nasceram em Cristo Jesus já nascem com esse chamado. Já nasce com esse chamado para realizar uma obra para o Deus Todo-Poderoso. Muitos, a obra são menores e outros obras maiores, mas todos têm uma chamada. E para que você e eu realizemos essa obra, para que o Senhor nos chamou, precisamos ter intimidade com Deus. Muitos não conseguem realizar a obra que o Senhor Deus Todo-Poderoso chamou, por falta de intimidade com Deus. Amado, o tema diz: eu vou, Senhor, envia-me a mim. Se nós perguntássemos aqui agora, você vai? Todo mundo diria que ia. Mas será que está
está pronto mesmo para ir? Mas será que está pronto para realizar essa obra? Em Isaías capítulo 6, versículo 1, eu gostaria que você abrisse suas Bíblias. Eu gostaria de falar rapidamente sobre 4 homens que Deus chamou e realizaram uma grande obra para Ele. Isaías, Eliseu, os apóstolos, principalmente na pessoa do apóstolo Pedro e Saulo de Tarso. Eu vou contar um pouco a história deles. O texto diz aqui que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voava, e clamava uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis-me, isto toca os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. E depois disso ouvi uma voz, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia a mim. Aleluia. Amados, o chamado do profeta Elias é um chamado muito lindo. Mas por que isso só aconteceu depois que morre o rei Uzias? O rei Uzias morre. Eu estava estudando a história de Uzias. Ele foi um rei próspero. Uzias, aonde ele colocava a mão, Deus o abençoava. Uzias, ele restaurou o reino de Israel. O pai dele foi um mau rei, fez um péssimo reinado. Mas ele, com 17 anos, ele assumiu. E ele fez uma grande rebuliço. E com aquilo encantou a muitos. E principalmente o Isaías. Isaías já tinha um chamado, irmãos. Mas quantas vezes Isaías entrou no templo e nunca aconteceu nada na vida dele?
Quantas vezes ele entrou por aquelas portas e nada aconteceu? Mas depois que morre o rei Uzias morre e despertou em Isaías um sentimento muito grande dentro de si por ter perdido um grande líder em Israel. Aquele aonde a humanidade colocava a esperança, morre. E agora, por certo, Isaías estava desolado, triste, sem esperança, mas ele conhecia um Deus do céu. E um dia ele entra no templo. A Bíblia não fala o que ele falou com Deus. A Bíblia não narra o que estava no coração de Elias. Mas, com toda certeza, Deus estava contemplando Elias naquele momento. E se manifesta de maneira gloriosa da vida de Elias. E todo o histórico que nós já falamos aqui na leitura. E depois que ele se humilha. E depois que ele diz que ele ia morrer. Aí Deus vai dar um toque. Para que o pecado de Elias fosse dissipado da vida de Elias. Para que houvesse uma mudança total na vida de Elias. E quando veio a voz que diz: quem há de ir por mim? Quem há de ir por nós? E Elias diz: eis-me aqui, envia-me. Quantos de nós já ouvimos o chamado de Deus? E não respondamos para Deus aquilo que Deus quer ouvir de nós. Irmãos, eu estou falando de intimidade com Deus. Quando Deus se aproxima de Elias, daquele dia em diante a vida de Elias mudou. E ele passou a ter intimidade com Deus, ter comunhão com Deus, e ele passou a ouvir a voz de Deus de tal maneira que ele escreveu o livro todo com as suas próprias mãos, e falando de quem, irmãos? Falando do Messias, o esperado. A intimidade que Deus tinha com Elias, Elias tinha com Deus, foi tão grande, irmãos, que Deus revela toda a história da vida do Messias para Elias. Deus quer ter intimidade com você. Irmãos, eu quero falar um pouco agora também de Eliseu. Muitos conhecem a história de Eliseu. Eliseu era o quê? Era um trabalhador rural. Ele estava lá com a junta de boi, arando terra. E Elias chega e lança a capa sobre Eliseu. E Eliseu larga tudo naquela mesma hora. Pegou o carro, cortou. Pegou os boi que estava lavrando com ele, matou. Fez um churrasco. E seguiu Elias. E ele passou por muita experiência com Elias. Sendo o servo de Elias, o ajudante de Elias. Mas chegou um momento que Deus estava chamando Elias para si, ia tomar Elias para si.
E Eliseu, ele não estava satisfeito apenas de ter sido ungido a profeta, porque ele foi ungido a profeta por Elias. Não, ele queria ter mais intimidade com Deus. Ele queria ter mais intimidade com Deus, irmãos. E um dia Elias chegou e falou: olha, fica aqui, que Deus me mandou a Betel. Ele disse: viva o Senhor e viva a tua alma, que eu não vou te deixar. Novamente Elias disse: fica aqui, que o Senhor me mandou a Jericó. E Eliseu disse: vive o Senhor e viva a tua alma, que eu não vou te deixar. Pela terceira vez, Elias disse para Eliseu: fica aqui, que o Senhor me mandou ao Jordão. E ele disse as mesmas coisas, e seguiram os dois juntos. Chegou no Jordão, Elias pega a capa e toca nas águas, e as águas abrem de um lado para outro, e passaram a pé seco, e seguiram junto. Daqui a pouco, Elias disse para Eliseu: pede o que queres, antes que eu seja tomado de ti. E Eliseu disse: eu quero porção dobrada do teu espírito. Irmãos, para ter porção dobrada, para ter porção da parte de Deus, precisa ter intimidade com Deus, irmãos. Precisa ter intimidade com Deus, ser amigo de Deus. E aí Elias disse para Eliseu: dura coisa pediste, mas se me veres quando eu for tomado, pode acontecer. E naquele momento veio um redemoinho, carro de fogo, separa um do outro e leva Elias, e a capa de Elias cai. E Eliseu bafou a capa. Aleluia. E ele volta. Quando chega o Jordão está cheio. E ele pega a capa e diz: onde está o poder de Elias? E bate nas águas. E as águas separam de um lado para o outro. Ele passa em pé seco. Irmãos, Eliseu, ele queria ter intimidade com Deus, porque para ter o poder que Elias tinha, é preciso ter intimidade com Deus, porque Deus só fala com pessoas que vivem na sua presença. Deus fala com pessoas que procuram andar na sua presença. Deus fala com as pessoas que têm um desejo ardente no seu coração de ser cheio dele. Cheio de Deus. Pastor Alexandre Almir, pastor Raimundo, eu lembro do nosso tempo. Eu me batizei, como eu falei, no dia 29 de junho de 81, quando foi dia de Natal de 81, eu fui batizado no Espírito Santo. Eu tinha sede de Deus, eu tinha vontade de ser batizado no Espírito Santo, como muitos dos meus irmãos já eram. Eu tinha vontade de fazer a obra de Deus. Deus começou a arder dentro de mim, aquele chamado. E eu lembro, eu trabalhava de carpinteiro, irmãos, e eu coloquei no meu coração, digo, vou jejuar 40 dias, de manhã até meio-dia, em cima de um telhado, sem beber água e sem comer até meio-dia. Meio-dia eu saía para um lugar lá na construção,
ia me ajoelhar e entregar o jejum a Deus. Porque eu queria ter intimidade com Deus. Eu queria ser cheio de Deus. Chamado, irmãos, Deus tem para você. Mas você precisa colocar no coração, centrar no coração, e se aproximar desse Deus, que quer falar com você, esse Deus que quer orientar você. Irmãos, nesse intervalo de tempo que eu orava, que eu jejuava, e Deus começou a mostrar a obra que Ele queria que eu fizesse, a tudo que eu faço hoje, Deus me mostrou nos primeiros anos de crente na minha vida. Eu tive uma visão, irmãos, um campo muito verde, e uma multidão, e eu com o livro aberto, falando para aquele povo. Eu tive outra visão, irmãos, onde o nosso jovem estava, que eu falo, sem congregar, extraviados, onde nós tínhamos quase 40 jovens, e só 10, 12 participavam do culto do jovem. E daí a pouco, esses jovens caem sob a minha responsabilidade. No início da minha fé, eu não sabia falar direito. Tinha jovens que saíam para não me ouvir falar, pastora Zefa. E eu sabia disso. E eu continuei fazendo a obra de Deus. Com 90 dias, eu estava com 43 jovens congregando e evangelizando com ele. Porque quando uma pessoa tem intimidade com Deus, Deus fala com ele o desejo do coração dele para com as nossas vidas, irmãos. E aí vem as perseguições, vem as lutas, vem a dificuldade, mas ele não desiste nunca. Não é, pastor Alexandre Almir? Arde dentro de nós. Eu lembro, em 91, Almir, posso chamar assim, nós temos intimidade. Ele trabalha no Correio, na Feira de Santana. Aí o pastor Olímpio Almir disse: olha, tem uma obra lá em Gandu. Você quer ir para Gandu? Então eu vou. Deixou o emprego, concursado do Correio, para ganhar um salário mínimo lá em Gandu. Com 3 filhos. Ganhava 5 salários mínimos no Correio. Deixou para ganhar um com 3 filhos. Isso é o chamado, irmãos. Isso é quem tem chamado. Isso é quem tem chamado. Tudo que você está colhendo hoje, Alvir, foi que isso é. Mas o grande problema hoje é que os obreiros hoje, ele quer ir para a obra, mas já pergunta: quanto eu vou ganhar? Eu vou deixar meu trabalho, eu ganho 3, 4, 5 salários mínimos para ganhar um salário mínimo. Vou lá não. Vou nada. Se tu não tiver tomado essa decisão em 91, você não é o que é hoje, de maneira nenhuma. Deus chama a gente, irmãos. Agora você precisa ter intimidade com Deus para ter confiança. Ter confiança, certeza que Ele te chamou e que Ele vai suprir todas as tuas necessidades. Eu vou falar um pouco do apóstolo Pedro. Quem era Pedro? Um pescador, indouto, e Jesus vai lá e chama: vou te fazer pescador de homem. Pedro larga tudo e segue a Jesus. Passaram 3 anos juntos, tendo intimidade com Jesus, tendo comunhão com seu mestre. Jesus mandava ele fazer as coisas, eles faziam.
Jesus morre. E agora perde Pedro com os discípulos a esperança. E volta para pescar. Jesus vai atrás deles. Encontra ele lá no mar pescando. Realiza outro milagre diante deles, para mostrar que ele era com eles. Irmãos, aquele milagre da segunda pescaria de Pedro e os outros colegas, Jesus fez aquilo para mostrar para ele que ele tinha poder para suprir toda a necessidade deles, irmãos. Porque aquele que tem um chamado de Deus, Deus supre toda a sua necessidade. E tem aquela conversa, aquele diálogo com Pedro: Pedro, me amas? E depois ele chega lá no monte agora, eles fazem uma pergunta: Senhor, tu vai restaurar nesse tempo o reino de Israel? Porque o coração dos apóstolos estava em ser livre do jugo de Roma, do império de César. E ele disse: não me convém te falar a respeito do tempo que o Senhor estabeleceu pelo próprio poder, mas você vai receber poder a descer sobre vós o Espírito Santo. Agora vocês vão fazer uma coisa: vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, e depois você vai ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E eles ficaram ali 10 dias naquele cenáculo. Sabe por que ele ficou ali 10 dias? Porque ele tinha um chamado. Ele tinha um chamado. E ele sabia que quem chamou, e ele confiava naquele que o chamou. Ele acreditava no Senhor que o chamou. Dez dias. Nenhum dos 120 que estava ali redou o pé daquele cenáculo durante 10 dias. Até que veio aquele que confirma o chamado no coração de todos os cristãos. O Espírito Santo é ele que confirma o chamado no teu coração. O Espírito Santo é ele que fala contigo a respeito do teu chamado. É o Espírito Santo que fala contigo o que quer que você faça para ele. A obra que você precisa fazer para ele é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E nós precisamos ter comunhão com ele. A palavra de Deus diz que a nossa comunhão é com o Pai, é com o Filho e com o Espírito Santo. Intimidade com o Espírito Santo. É Ele que vai dizer, é Ele que vai falar, é Ele que vai te orientar, é Ele que vai te dar fé, confiança, certeza, amor para você fazer a obra de Deus. E Saulo, pastor? Quem era Saulo, o perseguidor? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando Saulo saiu, pediu cartas aos maiorais para perseguir o povo de Deus, sabe o que estava acontecendo? Ele tinha aceitado a chamada dele, sabia disso? Saulo já tinha certeza da chamada de Deus para a vida dele. Ele começou a fazer a obra de Deus erradamente.
perseguindo o povo de Deus, porque havia dentro dele o desejo de fazer a obra de Deus, irmãos. Havia dentro do coração de Saulo o desejo de fazer a obra de Deus. E por isso ele começou. Porque para muitos dos judeus, Jesus era um impostor. Ele não acreditava de maneira nenhuma que Jesus era o Messias. E Saulo, ele tinha uma chamada. E a chamada de Saulo foi especial, irmãos. Foi tão especial que Jesus foi ao encontro dele no caminho de Damasco. Já parou para pensar, irmãos? Jesus foi ao encontro dele e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E Saulo cai do cavalo, já desorientado, e pergunta: o que queres que eu faça, Senhor? Não, quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegue. O que queres que eu faça agora? Quando Saulo ouviu a voz de Jesus: eu sou Jesus a quem tu persegue, Saulo se derreteu todo. Saulo se quebrou todo. E pergunta: o que queres que eu faça? Diz: agora, vai e fica lá, na cidade, que eu vou mandar alguém falar contigo o que tu deve fazer. E manda Ananias, um discípulo, e falar com Saulo, batizar Saulo, curar Saulo da cegueira e dar uma palavra que ele fosse cheio do Espírito Santo. E Ananias chegou: olha, Saulo, esse Jesus que te apareceu no caminho me enviou para falar contigo, para que tu volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Amados, naquele momento, Saulo foi batizado nas águas. Saulo levantou dali já enxergando, cheio do Espírito Santo, e passou a ter intimidade com Deus, porque desde no momento que ele teve um encontro com Jesus no caminho, ele passou a ter intimidade com Deus. Quando Jesus falou com Ananias: ó, vai lá na tal rua, assim, assim, que lá tem um camarada orando. 3 dias de jejum. 3 dias falando com o Pai. 3 dias falando com Deus. 3 dias falando com Deus. E a Bíblia diz que não comeu e não bebeu durante 3 dias. Três dias, irmãos, de oração e jejum, intimidade com Deus, irmãos. No primeiro dia que se converteu, começou a jejuar. Hoje, para você fazer uma pessoa jejuar dá maior trabalho. Você fala, você prega, você anuncia, eu tenho de jejuar. E muitas vezes quando vai jejuar, não consegue ficar até meio-dia sem tomar um copo de água. Mas pastor, para que eu tenha intimidade com Deus, preciso jejuar? Precisa. Se não precisasse, ele não mandava. Jesus jejuou 40 dias para começar a obra.
Jesus jejuou 40 dias para começar a realizar a obra que Deus determinou que ele fizesse aqui, irmãos. Jesus jejuou 40 dias antes de começar a fazer a obra. Intimidade com Deus. Esses 40 dias ele estava falando com o Pai. Tudo o que ele fez, ele disse, ó, tudo que eu faço aqui foi o Pai que determinou que eu fizesse. Tudo que eu faço, eu não faço por mim mesmo, mas eu faço porque Ele mandou fazer. E você, para fazer a obra de Deus, precisa ouvir a voz de Deus. Nós, para renunciar tudo, para fazer a obra de Deus e cumprir o chamado de Deus, precisamos, irmãos, ouvir a voz de Deus e ter certeza que é Ele que está falando com você, irmãos. Ter certeza que é Ele que está falando. Eu falei lá no Jorge Américo, uns 15 dias atrás, sobre profecia, sonho e visão. O pastor falou lá, no dia que teve lá, pregou sobre isso. Não foi isso? Irmãos, o texto diz, irmãos, que os jovens profetizarão, os velhos terão sonhos, os moços terão visões, irmãos. Deus quer falar com a gente, irmão. Deus quer falar com o seu povo. Deus quer falar com o seu povo. A gente precisa estar atento para ouvir a voz de Deus, para cumprir o nosso chamado, porque Deus nos chamou, Deus chamou você, você que está nessa cadeira aí, Deus chamou você, mas você não sabe ainda o que Deus quer de você, você não sabe ainda. Pastor, eu tenho um chamado, mas ainda não tenho certeza daquilo que Deus quer de mim. Tenha comunhão com Ele, tenha intimidade com Ele, busca Ele, fale com Ele, escute a voz dEle, escute a voz dEle. Ele quer falar com você. Ele mesmo disse que nós ia profetizar, que nós ia ter visão de Deus, e que nós ia ter sonhos de Deus. Sonhos de Deus. Quando eu falei, irmãos, dos jovens, eu quase pegando no sono, eu tive uma visão, uma grande enxurrada, ia carregando os jovens, e Deus falou comigo, vai salvar. Com 8 dias, eu assumi a liderança dos jovens. Deus fala com a gente, irmão, Deus fala com a gente. Eu estou falando um pouco da minha experiência, irmãos, do meu chamado. Esses 43 anos que eu comecei a usar a palavra de Deus. Deus já falou muito comigo, falou muito com esse homem, falou muito com esse homem aí. Interessante, irmãos, eu estou encerrando. Nós não somos melhor do que nenhum de vocês. Quem é pastor Geraldo? Criado em uma fazenda, o estudo desse tamanho, viver a vida trabalhando, trabalho braçal, venho para a Feira de Santana, estou numa situação muito difícil na minha vida, passando fome em Feira de Santana. Aí Deus me chama para o Evangelho. Deus me chama para pregar o Evangelho. Deus me chama para cuidar das suas ovelhas. Isso é grande demais para mim, pastor. Ah, paz.
Quantos estão aqui nessa noite? Que Deus tem uma grande obra para realizar através de você. Você, irmão, você, irmã. O que Deus está esperando é que você entre na presença dEle, como Isaías entrou na presença dEle. Quando Isaías entrou naquele templo ali, triste, abatido pela morte do grande rei Osias, ele foi falar com Deus ali, com certeza, queria alguma coisa com Deus. E Deus se manifesta na vida dele. Eliseu larga o trabalho de arar a terra, e atende o chamado, e ele vai, mas ele não ficou satisfeito, não ficou contente em apenas ser chamado, ser um profeta. Ele queria o mar de Deus. Ele queria o mar de Deus. O apóstolo Pedro e os apóstolos, ele não queria apenas ser discípulos, ele queria ser cheio do Espírito Santo. Saulo de Tarso não queria apenas se converter e deixar de perseguir o povo, mas ele queria a presença do Todo-Poderoso. E Saulo de Tarso foi de tal maneira, ele diz que teve um homem que foi levado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo não sabe, mas esse homem viu coisa e ouviu coisa que aos homens não convia falar. E a obra de Saulo de Tarso foi tão tremenda que ele escreveu 13 livros da Bíblia. Irmãos, eu estava pensando, irmãos, a comunhão de Saulo era tão tremenda que tudo que ele escrevia aqui era Deus que falava com ele pelo Espírito Santo, irmãos. Quem foi que falou antes da ressurreição dos mortos? Quem falou antes do arrebatamento da igreja para Saulo? Ninguém. O primeiro a falar sobre o arrebatamento da igreja foi ele, irmãos. Isso é intimidade com Deus. Ele tinha tanta intimidade com Deus que Deus abriu o coração e mostrou para ele tudo que ele queria, que ele ia fazer, irmãos. Coisa tremenda, irmão, coisa tremenda. E quem era ele? Perseguidor da igreja. Por isso eu quero dizer para você, minha irmã, meu irmão, nessa noite, toma atitude. Toma atitude de estar mais na presença do Senhor, de buscar a Deus até que Ele fale com você. O que Ele quer que você faça no reino dEle, na obra dEle. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor em cada coração. Eu quero agradecer a Deus, quero agradecer ao pastor Alexandre Almir por essa oportunidade de ele ter me convidado para trazer essa palavra ao teu coração. Obrigado, pastor. Que Deus te abençoe. Quero também falar, o presbítero Antônio Rodrigues, o presbítero Edinaldo, mandou um abraço para você. Antônio não pôde vir porque a filha não estava passando bem, por isso que ele não veio. E que Deus abençoe o teu ministério. E que a graça de Deus seja derramada a cada dia no teu coração com toda essa igreja linda. Essa igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. Que Deus o abençoe. Que faça uma grande obra através desse ministério, apacentar em Alagoinhas, em todo lugar em que chegar. E com certeza vai fazer. Agora precisa intimidade com Deus. Porque Ele vai dizer, olha, vai lá em Catu, abra a obra lá em Catu. Olha, abra a obra lá em Esplanada. E Deus vai começar a enviar pessoas. Se tiver intimidade com Ele.